Eu prefiro romances à poesia. Eu não gosto de poesias. Eu odeio livro com muitas descrições. Livro de fantasia? Muito chato. E tem livro que a gente lê e parece que não acontece nada. Eu não gosto de livro difícil. Por que tantos leitores e tantos pensamentos diferentes? Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Eu sou Francine Ramos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre literatura do ponto de vista do leitor. O que eu quero dizer é o seguinte: por que há tantos leitores e tantas formas diferentes de interpretar, de gostar e de não gostar dos livros? A gente tem que pensar que a literatura é algo muito grande, é um universo infinito praticamente. E dentro desse universo da literatura, a gente faz as nossas escolhas. É muito comum a gente gostar especificamente de certos gêneros. Algumas pessoas podem preferir romances, outras preferem contos, outras preferem só ler crônicas, outros preferem só poesia. E tá tudo bem. Pra gente continuar com esse vídeo, eu tenho uma sugestão pra você. Que tal curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações? Isso ajuda muito o canal a crescer. As próprias escolas literárias também estão aí para nos dizer o seguinte: cada época produz certos tipos de livro. Cada época representa uma grande fatia de coisas em comuns relacionadas à arte, à literatura de forma geral. E essa arte, essa literatura também representa as pessoas. Então, como fazer para sair um pouquinho dessa bolha chamada escolas literárias? Como fazer, por exemplo, para não ler só livros do período modernista, ou só ler os clássicos, ou só ler até mesmo os livros mais contemporâneos? Todos esses padrões que a gente vai se acostumando sem querer querendo, pode limitar a gente enquanto leitores. E quem gosta aqui de ser limitado? Ninguém gosta. A literatura, a arte, ela é essa provocação, esse desejo de fazer com que quem acessa a arte saia dessa mesmice e dessas mesmas coisas, desses padrões que a gente acaba repetindo. Eu, por exemplo, tenho duas coisas que eu sempre repito, mas eu me empenho muito em parar de repeti-las. Eu acho que tem uma coisa chamada consciência que é fundamental para isso. Poesia. Eu só gosto de Drummond e de algumas coisas muito específicas. Eu só amo Hilda Hilst e mais um pouquinho de outras poetas que eu considero incríveis. Então, quando eu recebo alguma poesia contemporânea, por exemplo, eu já fecho a cara, eu já não gosto, aquilo não dialoga comigo e eu acabo me limitando nesse sentido. Outro exemplo, quando se trata de histórias de fantasia. Fantasia, para mim, foi o que Tolkien fez. O Senhor dos Anéis, o Hobbit, todo aquele universo que ele criou, eu acho que raramente vai surgir um outro escritor fazendo o que ele fez. É problemático? Claro que é. Pode estar surgindo aí um novo escritor e eu não vou ter a oportunidade de conhecer. Por quê? Porque eu já estou presa aqui na minha ideia, na minha convicção de que nada é melhor do que a poesia de Hilda Hilst. Nada é melhor do que Tolkien e o Senhor dos Anéis. E quando eu falo isso, talvez eu esteja falando mais de mim mesma do que dessas próprias obras de arte. Vocês já ouviram aquela famosa frase, quando João fala de José, eu sei mais de João do que de José? É um pouco sobre isso também. Então, se eu disser, não gosto de poesia, eu prefiro a prosa, eu estou querendo dizer que o universo da prosa funciona mais dentro do meu universo. E esses dois universos, da ficção e da minha vida, da minha realidade, se conversam mais quando eu estou lendo a prosa. Esse é o meu caminho, essa é a forma como eu me entendo. Mas eu sei que quando eu tiver a oportunidade de encarar uma poesia, é legal encarar, porque eu vou estar quebrando uma barreira aqui dentro dessa leitora que sempre precisa melhorar mais. Melhorar no sentido de ampliar o repertório, conhecer novas coisas, conseguir dialogar mais com essa arte que é tão intensa chamada literatura. Então, se eu tô falando de universos, a gente precisa também esclarecer uma coisa chamada realidade. A nossa realidade, o nosso dia a dia, ele existe, tá aqui, podemos até tocar em algumas coisas para
dar essa sensação da realidade. Só que a literatura em si, ela também produz uma realidade, mas ela produz uma realidade diferente. Mas se a gente confia, se a gente acredita, se a gente mergulha nesses personagens, é porque essas realidades estão entrelaçadas. A minha realidade com a realidade do livro que eu estou lendo. E também quando eu falo da minha realidade, além de falar das coisas comuns do dia a dia, eu também estou falando de uma realidade mais íntima, de algo que pode estar guardado aqui dentro de mim, que só eu sei ou que talvez nem eu saiba. Mas essa realidade, quando está na frente da arte literária, ela está acontecendo, ela está dialogando, ela está ali produzindo alguma simbiose, e isso vai fazer com que você, leitor, goste mais de uns livros do que de outros livros. E agora, quando eu falo também de realidade literária, não é algo simples. Muitos autores, especialistas, teóricos da literatura, eles falam que a realidade literária, ela também nada mais é do que um produto da realidade do autor. E claro que quando eu estou falando de realidade, também abre um leque aí gigante, porque não existe só uma realidade. Existe a realidade do autor do livro, existe a realidade do gênero literário, existe a realidade da sociedade em si, do tempo, e tudo isso vai virar um combo que pode transformar a realidade de cada livro, a realidade de cada autor, e tudo isso vai juntando, criando então essa relação entre leitor e livro. Para explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu tenho um livro aqui que eu acho incrível, chama Introdução à Teoria da Literatura. É do autor Antônio Soares Amora. Esse aqui foi indicação da minha época da Faculdade de Letras há muitos anos, e é um livro pequeno, com uma linguagem bem bacana e que esclareceu para mim muitos pontos relacionados à literatura. Tem um trechinho nesse livro que ele fala então dessa realidade e da chamada também suprarrealidade, que é um termo teórico da literatura que muitos autores usam. Eu vou ler para vocês. E difícil também não é chegar à conclusão que a suprarrealidade, que é a obra literária, uma vez em nossa consciência, exerce em nosso psiquismo efeitos semelhantes aos que exerceria a realidade que ela reproduz. Por isso, empolgamo-nos com os romances de aventuras, comovemo-nos com os poemas sentimentais e tomamos partido quando assistimos, por exemplo, a uma peça de teatro de protesto. Então, nesse trecho ele quer dizer pra gente também que a realidade é então essa junção, é uma junção muito delicada, é uma junção que vai acontecendo aos poucos, de acordo com a bagagem do autor, a bagagem do leitor e a bagagem do que o universo faz com essas duas pessoas, tanto o autor quanto o leitor do livro. Então, o que eu quero dizer que se você gosta muito de literatura fantástica, significa que aquele universo da literatura fantástica, aquela realidade literária, faz mais sentido para você. Então também não cabe de forma alguma você falar que livros que não são desse tipo não são bons. Na verdade, é só a sua realidade que não condiz com aquela outra, e vice-versa. E acho também que vai a reflexão. Se tem um tipo de literatura, algo que te incomoda, que faz você detestar certos tipos de leitura, certos tipos de autores, por que será que você detesta tanto isso? Essa consciência como leitor é fundamental para a própria construção nossa enquanto seres humanos leitores. Ser um leitor não é apenas ler um monte de livro, é refletir sobre o que está lendo e, eu acredito muito, perceber que caminhos eu tive de percorrer para ser a leitora que eu sou hoje. A Francine que começou a ler lá atrás é muito diferente da Francine de hoje. A Francine de ontem, que leu uns trechinhos de um livro, já é diferente da de hoje. Então é sempre importante essa reflexão, essa autorreflexão dos motivos que nos levam para determinados livros ou não. E retomando então as perguntas que eu iniciei esse vídeo, eu gosto só de poesia, eu odeio livro com muita descrição, livros de fantasia são chatos, eu não gosto de ficção científica. Tem muito mais coisas aí dentro desses preconceitos literários e dessas
afirmações que vão falar sobre você mesmo do que sobre os próprios livros. Eu acredito que nós, como leitores, temos um compromisso. A gente tem um compromisso literário, um compromisso de enfrentar essas barreiras que nos cercam. Então esse vídeo também é um desafio. Busque algum livro de um gênero que você ainda não leu. Dê chance para algum livro que você já acha que vai ser ruim, porque é uma forma de a gente conhecer não só a realidade do livro, mas outras realidades dentro da gente. Eu já passei por experiências incríveis nesse sentido. Lógico que tive experiências realmente ruins, livros que realmente eu decidi ler e continuei odiando o estilo, odiando o autor e aquilo não funcionando para mim. Mas eu acho que quando se fala de literatura, principalmente de literatura no Brasil, esse compromisso que a gente tem com todos os livros, ele acaba tendo um peso maior, porque quanto mais livros a gente lê, quanto mais a gente falar sobre literatura, melhor vai ser para todos e principalmente para as pessoas conseguirem se perceber de formas tão diferentes e vastas, que também é algo que a literatura pode proporcionar pra gente. Enfim, é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo, tchau!